Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda daqueles que ainda não se inscreveram no canal. Quem puder, se inscreva, ativa aí as notificações e quem gostar do vídeo, deixa o like, comenta alguma coisa aqui embaixo e nos ajude nesse engajamento para fortalecer o nosso trabalho. Pessoal, há mais ou menos umas 2 semanas, Rafinha Bastos e Cauê Moura foram os convidados lá do Flow Podcast. Lembrando que o Cauê tem mais de 5 milhões de inscritos só no YouTube e o Rafinha Bastos quase 3 milhões. Então a gente tá falando aqui, somando os dois, aí de praticamente 8 milhões. E a participação deles lá já tem aí 1.200.000 visualizações quando eu paro para gravar este vídeo. E vale destacar que o Flow se tornou um espaço ali em que vira e mexe o nome de Ciro Gomes está sendo colocado na mesa, muitos elogiam, outros fazem algumas ressalvas, o que é normal. O bacana é perceber que o Igor e Monark, que são os que conduzem o podcast, estão tendo sempre falas muito favoráveis ao Ciro Gomes, e isso é fruto da participação do Ciro lá, que fez um sucesso danado, 100 mil pessoas assistindo ao vivo, até mais de meia-noite no domingo, uma participação de 4 horas e 42 minutos, o que muitos consideram a melhor participação de Ciro Gomes aí nos últimos tempos, o que reforça a importância do Ciro participar desses espaços, porque foi lá, Igor e Monark o ouviram atentamente e agora tem uma impressão muito boa do Ciro, embora aqui e ali possam fazer algumas advertências, algumas ressalvas, o que faz parte do debate construtivo. E se os convidados mudam, como nesta ocasião aqui foi Cauê Moura e Rafinha Bastos, eles, o Igor e o Monark, estão todos os dias lá. Então é importante que eles realmente tenham essa visão mais positiva em relação a Ciro Gomes. E falando sobre a participação de Ciro nesses espaços, o próprio Rafinha Bastos recentemente também recebeu o Ciro Gomes lá no seu canal. E olha como é importante. Tempos depois, a Bárbara Gança, jornalista bem polêmica, foi lá também ser entrevistada pelo Rafinha e chamou o Ciro de destemperado. O que aconteceu? O Rafinha saiu em defesa do Ciro. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui sobre isso. Então é importantíssimo que o Ciro ocupe espaços como estes e que aí sim a gente vai observar cada vez mais, acredito, formadores de opinião que conversam com um público muito diferente, bem variado, falando bem sobre o Ciro e sobre o seu projeto. Então é importante que o Ciro ocupe cada vez mais esse espaço de podcasts e canais importantes para que a gente veja outros fazendo o que Monark, aqui no caso desse vídeo, o Igor já em outras ocasiões e o Rafinha estão fazendo quando o nome do Ciro é colocado na mesa. E voltando sobre a participação do Cauê e do Rafinha lá no Flow, eu vou trazer para vocês aqui uma pergunta que foi enviada lá para eles responderem. Vamos acompanhar aqui. Se for Ciro e Lula no segundo turno, em quem vocês iriam? Será que o Ciro é o único candidato que está ameaçando o Lula e por isso que ele foi hostilizado na última manifestação? Abraço. Boa pergunta. Super Cirete aí, mandando uma pergunta. Excelente pergunta. Bom, eu votaria no Ciro de olhos fechados em detrimento ao Lula todas as vezes Então, eu vou possíveis. ser bem sincero, cara. Até o momento, apesar de várias controvérsias aí, eu vejo o Ciro como uma opção viável até pro primeiro turno. Gosto Então, do Ciro também. naturalmente, no segundo turno, eu daria esse voto de confiança. Gosto sim. do Ciro também. Acho que serviria, eu iria para além das questões até de programa de governo, ideologia, eu pensaria que sobre apaziguar um pouco ânimos em geral, sabe? Eu acho que ele talvez fosse um pouco mais conciliador. Quem? O Ciro. O Ciro Gomes, no momento... Uma nova eleição do Lula vai trazer mais um cenário de fogo e chamas, tá ligado? O Ciro ele é um cara que eu acho que consegue conversar com uma direita aí. Eu acho. Cara, o Lula conversou com a direita a vida inteira. Não direita, né? Não, hoje em dia eu não sei se ele conversa. Bom, pessoal, vamos analisar então aqui um pouco da fala de cada um deles. Lembrando que o internauta que mandou essa pergunta, esse corte não pegou, mas eu vou deixar a íntegra para vocês acompanharem, e ele destaca que o Ciro cresceu no último Datafolha. Realmente, lá o Ciro aparece 9% num cenário, 10% no outro, 11% e 12%. 12% contra Mandetta, Eduardo Leite, Lula e Bolsonaro. Então a gente tem que observar, eu tenho reforçado sempre que eu analiso pesquisa aqui, que a posição do Ciro agora, em terceiro lugar, claro que não é o suficiente para ir para o segundo turno, mas o coloca numa situação em que ele passa a ser mais observado e o seu nome colocado nas discussões. Então o que a gente percebe aqui desse internauta, e aí, é Lula ou Ciro no segundo turno? Isso vai acontecer cada vez mais nas conversas, né, nos bate-papos, grupos de WhatsApp, no trabalho, na sociedade como um todo. Porque Bolsonaro, em algumas pesquisas, ele ainda aparece caindo, a sua
gestão é reprovada por muitos, num índice assim nunca antes visto na história desse país para um presidente em primeiro mandato. Então, realmente, a situação dele é delicada, muito difícil. Eu não sei se esse novo Bolsa Família que ele está querendo implementar de R$400 vai ser o suficiente para ele conter a sua queda, e mesmo que contenha, que ele fique estagnado nos 25%, estimam que o eleitorado do Lula gira em torno de 35%, então você tem 40% hoje aí soltos, né, em busca de uma alternativa. E eu ainda acho que 25% desses que estão com Bolsonaro hoje ainda estão com ele por conta da força do Lula. Mas na medida em que esse terceiro colocado, chamado por muitos de terceira via, mostrar maiores chances de quebrar a polarização, ele pode herdar voto útil de quem está atrás e pode tirar voto de quem está na frente. Tanto com Bolsonaro, assim como com Lula. Eu coloco Lula com 35, porque ele aparece em algumas pesquisas 37, 38, e em outras com um pouco mais de 40. Mas também é inegável que o Lula hoje surfa num patamar acima do que tradicionalmente o PT tem por conta do anti-bolsonarismo. E vamos analisar aqui então alguns pontos. O Monark deixou claríssimo, né? Eu votaria em Ciro de olhos fechados em detrimento ao Lula todas as vezes possíveis. Aqui não tem nem muito de comentar, ele foi bem enfático. Agora, bacana mesmo foi a fala do Cauê. Essa que merece um pouco mais da nossa reflexão. Que ele disse: eu vou ser sincero, até o momento, apesar de várias controvérsias, eu vejo o Ciro como uma opção viável até para o primeiro turno. E, obviamente, para o segundo, caso ele chegue lá. E aí ele vai dizer que, além das questões até de programa de governo, ideologia, ele vota no Ciro também por um outro motivo, para apaziguar os ânimos em geral. Porque ele acha que o Ciro, se for eleito, será mais conciliador. A gente observa que o Rafinha, enquanto o Cauê está falando, fala: eu gosto do Ciro também, 2 vezes. E aí ele fala: mas o Ciro apaziguador? E aí o Cauê vai explicar que uma nova eleição do Lula vai trazer aí mais fogos, chamas, enfim, vai talvez dividir ou continuar dividindo a sociedade. Em seguida, o Monark fala, né, que o Ciro talvez teria mais condições de conversar com uma direita aí. O Rafinha tenta justificar que o Lula também conversou com a direita a vida inteira. Bom, vamos analisar isso aqui então em 2 pontos. A questão de dialogar com partidos e também analisando do ponto de vista da sociedade. O Ciro tem um diálogo muito mais amplo do que o Lula. Isso é um fato. O Ciro dialoga muito bem com o PSOL, PCdoB, PSB, também com Cidadania. A gente vê o Ciro num amplo diálogo, estava até então com o DEM, até buscando aliança deste partido na sua chapa, mas agora com a fusão desse partido, as conversas continuam, né? Tanto é que o Lupe e o Ciro têm uma boa relação com o Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, tem também o PSD, a Rede, o PV. Então o Ciro tem um leque de possibilidades muito maior do que o Lula, por exemplo, que dialoga mais com quem? Com setores da esquerda. Então a gente percebe ali PCdoB, PSB, PSOL e a parte que, digamos assim, mais podre do MDB. E também busca um diálogo com o PSD, mas baseado nas declarações que eu já vi do Kassab, percebo que essa aliança do PT com o PSD não é tão fácil assim. E vamos pegar o exemplo de São Paulo para a gente observar. Ciro declarou no dia 21 agora, de outubro, portanto ontem, já que eu gravo esse vídeo, dia 22, tenho conversado com diversas forças em todo o Brasil. Em São Paulo, o PDT participa de uma construção ampla com Alckmin, Datena, Kassab e Márcio França. Lá em São Paulo, o PT até agora está com o Haddad, digamos assim, sozinho, né? Nesse diálogo deve participar ali também setores do PSB, mas aqui está o próprio Márcio França, que hoje tem muito mais chance de entrar nesse bloco do que no bloco do PT. E o PSOL, que até então o PT buscava ali algum tipo de entendimento, a gente percebe que cada vez mais a relação PT-PSOL em São Paulo fica mais conturbada. Inclusive a fala do presidente do PT, Luiz Marinho, coloca mais gasolina nesse fogo. Então a gente percebe que, baseado no diálogo político, o Ciro realmente tem mais condições de, se eleito, governar sem grandes turbulências. Mas saindo fora dessa questão partidária, mais política, e vem para a sociedade. A pergunta que eu faço é: Bolsonaro reeleito ou Lula eleito, nós conseguiríamos pacificar, por exemplo, as reuniões de família, os grupos de WhatsApp, as conversas aí nos barzinhos sobre política? Eu acho muito difícil. É claro que o Ciro ganhando não vai ter o apoio de 100% da sociedade.
mas até pela sua postura em relação a diversas forças políticas, dialogando da esquerda à direita, Ciro conseguiria, eu acredito que já no discurso de posse, dar uma acalmada nos ânimos, tentar chamar o país para a união em torno de quê? Em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. E o Ciro tem reforçado isso, inclusive no dia 21. Numa palestra que ele fez, ele reforçou essa questão, essa necessidade. E uma postura interessante do Ciro é que desde a eleição de Bolsonaro, ele tem buscado entender o que aconteceu para alguém como esse presidente, que não tinha projeto, não tinha uma ideia brilhante, nada pudesse ser eleito. Então o Ciro tem alertado, e quem acompanha ele às vezes vê, não, o Ciro repete mais, é porque ele fala também em ambientes diferentes. O alerta que ele faz é, será que 70% do povo do Sul é fascista? Não pode ser. Então não dá pra gente sair chamando todo mundo que votou no Bolsonaro de gado, de bolsominion, termos, por exemplo, que eu nunca usei nesse canal. Porque é importante que a gente entenda o sentimento que levou alguém a eleger um Bolsonaro da vida. Alguém que não respeita a democracia. Alguém que teve essa conduta criminosa na pandemia que a CPI está ajudando agora a desvendar. Então a postura do Ciro de não desrespeitar o eleitor do Bolsonaro, inclusive de considerá-lo um traído, como um vídeo que fez muito sucesso que o Ciro divulgou recentemente, vídeo esse que despertou a revolta de quem? De muitos petistas, que querem esfregar na cara de eleitores do Bolsonaro que eles tinham que saber que o Haddad era melhor do que ele. Bom, eu sabia disso, mas eu não posso desconsiderar o sentimento dominante na ocasião, que era o antipetismo. Então, se a gente ficar tentando remoer as coisas do passado e trazer para o presente todos os conflitos de 2018, a sociedade não vai estar unida em busca da reconstrução necessária para o país. E nesse ponto, eu acho que o Cauê está mais do que correto. Ciro é o candidato que conseguirá, mesmo que contando aí com críticas e divergências de parte do eleitorado do Lula e do eleitorado do Bolsonaro, faz parte. Mas eu acho que ele conseguiria de imediato construir uma grande maioria, não só no Congresso, assim como na sociedade, para colocar o seu projeto realmente em prática. Então eu valorizo muito esse diálogo deles aqui e, repito, é parte daquilo que nós observaremos daqui até as eleições e acredito que aos poucos, né, na medida em que as pessoas forem se interessando mais por política e pelas eleições, conseguirão perceber que, de fato, um segundo turno, contando com Bolsonaro contra quem quer que seja, será muito prejudicial para o país. E que é melhor a gente unir, então, em torno deste terceiro colocado, não só por ser o terceiro, mas por ser alguém que realmente apresenta um projeto que é capaz de tirar o Brasil do fundo do poço. Bom, meus amigos, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.